Boa tarde a todas, todos. Agradeço a presença. Mais um dia de chuva como esse. E agradeço também muito a presença dos nossos convidados que eu vou apresentar. A exposição Kenshirari foi realizada pelo MAN em parceria com a Bienal em 2021. Faz agora, nesse fim de ano, um ano que a exposição terminou. E a gente ficou de fazer uma conversa sobre esse catálogo ano passado, mas a gente achou por bem adiar, e acho que é um momento importante de homenagear o Jaime Sibel, que é uma conversa sobre catálogo, que é o curador da mostra. Eu estou aqui do lado da equipe que trabalhou com ele, cada um de um modo. Eu vou apresentar, mas o Pedro foi uma espécie de consultor da exposição, a Paula Herbert foi uma curadora assistente, a Cris Papá trabalhou muito no educativo, como uma consultora do educativo, e o Papá fez tradução de todos os textos, praticamente, ou grande parte dos textos do catálogo. Eu vou apresentar os nossos convidados na ordem que eles vão falar. A Paula Herbert é antropóloga e programadora cultural, faz doutorado no programa de pós-graduação em antropologia da USP e é coordenadora de projetos da Galeria Jaime Sibel de Arte Indígena Contemporânea. Atua nos campos da curadoria e mediação intercultural, articulando iniciativas de artistas e cineastas indígenas às instituições dos sistemas ocidentais da arte e cinema. Tem experiência em comunicação em comunidades pedagógicas formais e não formais, especialmente nos temas da arte-educação, ativismo, direitos humanos e socioambientais, questões indígenas e feministas. É graduada em Ciências Sociais, 2019 Unicamp, mestre em Antropologia, 2017 UFMG, e especialista em Estudos e Práticas Curatoriais, 2019 FAP. Na sequência, a Cristiane Taquá vai ter a palavra. Ela é filósofa, rezadora, aprendiz de parteira, educadora e artesã indígena. Vive na aldeia do Rio Silveira, onde foi por 12 anos professora na Escola Estadual Indígena Tirubaquai, depois você me corrige, de Filosofia, Sociologia, História e Geografia. É diretora do Instituto Maracá, também é representante do Núcleo de Educação Indígena dentro da Secretaria de Estado de São Paulo e membro fundadora do Fórum de Articulação dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo. É membro fundadora do Conselho Atimirim, do Museu das Culturas Indígenas em São Paulo. Atualmente é coordenadora da ação colaborativa Escolas Vivas em parceria com Selvagens, ciclo de estudos sobre a vida. Na sequência, o Carlos Papá vai ter a palavra. Carlos Papá Mirim Poti, é Guarani Ibiá, morador da aldeia do Rio Silveira, trabalha há mais de 20 anos com audiovisual, focando-se em documentários, filmes e oficinas culturais para os jovens. Também atua como líder espiritual em sua comunidade. Foi representante da Comissão Guarani e Rupá, de 2019 a 2022. É também fundador do Instituto Maracá. Foi curador do Festival de Arte Indígena REC Titi. Atualmente é membro do Conselho Atimirim do Museu das Culturas Indígenas de São Paulo. Também colaborador de Selvagens, ciclos de estudos sobre a vida. E para encerrar a nossa tarde, Pedro Cesarino é professor do Departamento de Antropologia da FEFELESH USP, autor de Onisca, Poética do Xamanismo na Amazônia, Perspectiva, 2011, Quando a Terra Deixou de Falar, Cantos da Mitologia Marubo, editora 34, 2013, e do romance Rio Acima, Companhia das Letras, 2016, entre outros livros e artigos. Então, que tenhamos uma boa tarde de homenagem ao Jaime. Você pode. Boa tarde para todo mundo. Eu queria começar agradecendo a equipe do MAN, especialmente você, Cauê, pela sua paciência, pela sua insistência da gente fazer essa atividade. Estar aqui hoje falando desse catálogo não deixa de ser uma situação que o nosso coração fica apertado,
A gente está completando agora o período de 1 ano de luto pela passagem do Jaider. E também agora eu acho que, aproveitando essa ocasião, né, de falar sobre esse catálogo, para poder homenagear essa pessoa, esse artista, esse amigo tão incrível, né, que realmente transformou os lugares por onde ele passou, e certamente eu tenho certeza que transformou também muita coisa aqui dentro do MAN, né. A gente vai falar um pouco sobre, acho que o projeto da exposição, com Ken Shirari, como, assim, de uma maneira mais geral, mas falar também sobre o catálogo. Eu tive a possibilidade de acompanhar esse projeto da exposição desde o início, né, junto com o Jaider, na função de assistente de curadoria. E aí quero contar um pouco para vocês, assim, de como a exposição aconteceu e falar um pouco também sobre o catálogo e passar a palavra aqui para os meus companheiros e companheiras de conversa. A exposição Ken Shirari é um projeto que se derivou, né, da 34ª Bienal de São Paulo, e foi um convite que os curadores, né, da Bienal, Paulo Miada e o Jacopo, fizeram para o Jaider, no contexto mesmo de diálogo e de construção das condições da participação do Jaider na 34ª Bienal, né? A Bienal, a edição anterior da Bienal tinha como uma das prerrogativas a expansão da sua programação por outros equipamentos culturais de São Paulo, e esses equipamentos então fariam um diálogo com a exposição que aconteceu no pavilhão, e também poderiam ser um espaço para que artistas que estavam se destacando ali naquela constelação também pudessem apresentar os seus trabalhos com mais fôlego, né? E quando o Paulo e o Jacopo convidaram o Jaider para fazer uma exposição, a primeira coisa que o Jaider disse para eles é que essa exposição não seria uma exposição individual, de que ele não tinha interesse em fazer uma exposição individual, que para ele só faria sentido ocupar mais um espaço, né, do sistema da arte não indígena, se esse pudesse ser um espaço que tivesse a serviço da coletividade de artistas com quem ele construiu relações por muitos anos, né? Então foi a partir dessa primeira definição de que aqui no MAN seria organizada uma exposição coletiva de arte indígena contemporânea, que a gente começou então a conversar com a equipe do museu. Nesse processo de pesquisa, né, para a gente construir a exposição, a gente foi para Boa Vista, capital do estado de Roraima, onde é sediada a Galeria Jaider Lisbel, de arte indígena contemporânea, que foi um espaço que o Jaider fundou em 2013, né, e que serviu como um lugar de circulação, um lugar de acolhimento, um lugar de difusão da arte indígena produzida naquele estado, e que tem um acervo enorme. E a gente logo pensou que seria muito importante também mostrar para o público de São Paulo a história dessa arte indígena produzida ali e apresentar também o acervo da galeria. A gente então foi para Roraima para fazer essa pesquisa. O Pedro foi passar lá uns dias conosco, e a gente ficou lá alguns dias olhando para o acervo da galeria, imaginando o que a gente poderia trazer aqui para o MAN, né? O que seria interessante. E uma outra coisa, assim, uma outra definição que o Jaider sempre teve no processo da constituição curatorial mesmo do projeto, é que ele queria dar destaque, enfim, para essa grande constelação de artistas indígenas que tem se destacado nos últimos anos, mas, sobretudo, para aqueles artistas com quem ele sempre teve mais intimidade ou mais proximidade, ou que ele conhecia mais tempo, que são os artistas propriamente de Roraima, né, os netos e as netas de Macunaíma, artistas com quem o Jaider já trabalhava e que construíram juntos as experiências dos encontros de todos os povos. Vocês estão vendo que a história é realmente muito longa, vou tentar não me perder, mas eu acho que é importante a gente falar de quais são os marcos relacionais, os marcos temporais que constituem esse projeto, né? E desse projeto do Encontro de Todos os Povos, que aconteceu em 3 edições diferentes lá em Boa Vista,
ele aconteceu a partir de provocações curatoriais que o Jaider lançava para essas artistas e esses artistas amigos e parceiros deles, e comissionou várias obras, né, a partir desse processo, desse dispositivo que também foi, né, essas 3 edições do Encontro de Todos os Povos. E dessas experiências, uma das séries que foram produzidas coletivamente foi inclusive a série que inaugurou o acervo da Galeria Jaider Lisboa, e é a série que também serviu do mote, né, do disparador conceitual para toda a exposição, que é a série das vacas nas terras de Macunaíma, de Malditas a Desejadas. Essa série foi o mote do primeiro Encontro de Todos os Povos, e foi justamente essa série que o Jaider quis trazer aqui para o MAM, para servir como se fosse um irradiador de pensamento, de argumento, de amarração, para trazer para a conversa artistas indígenas também de outros lugares, né? E por que essa série é muito importante? Ela é muito importante não só porque ela foi a série que se originou dessa experiência do Encontro de Todos os Povos, mas porque a própria série em si, ela condensa características muito importantes da produção dos artistas indígenas, né? Essa série, ela trata da invasão colonial nos lavrados da Amazônia, né? No território hoje que está delimitado como Roraima e também algumas partes da Venezuela e da Guiana, e conta justamente das experiências indígenas de terem visto as suas terras sendo invadidas pela atividade pecuária. Todas as telas tratam disso, né? Tratam do susto, do assombro que as pessoas, né, as velhas, as crianças indígenas tinham ao ver aquele animal absolutamente estranho. Contam também da violência, né, inaugurada pela invasão colonial, e contam também das estratégias de resistência dos povos indígenas em defesa dos seus territórios e das suas formas de bem viver. A história é realmente muito longa, porque isso depois, se as vacas elas são um vetor da invasão colonial, elas também se transformaram também numa maneira indígena de defender o seu próprio território, né? A série também conta isso, né? Um projeto que foi desenvolvido pelos tuxauas das comunidades da região da Raposa e Serra do Sol, que passaram a cultivar seus próprios rebanhos de vaca como uma estratégia para defender seus próprios territórios, né? Porque se os fazendeiros diziam que só merecia ter terra quem tivesse vaca, então as comunidades decidiram criar seus próprios rebanhos para defender o seu território, né? E aqui a gente vai entrar já numa conversa, numa reflexão sobre a história específica mesmo da guerra colonial e da resistência indígena naquele território, e é sobre tudo isso que essa série fala, conta e presentifica, né? E a gente estava lá em Boa Vista mergulhado nessa conversa. Quando o Pedro chegou lá em Boa Vista, a gente tinha acabado de chegar do Maturuca, que é um dos centros políticos da terra indígena Raposa e Serra do Sol, o espaço onde aconteceu a homologação da terra em 2009, se eu não me engano, com o nosso querido presidente Lula. E a gente tinha ido para lá porque fazia 40 anos desse projeto das vacas indígenas, enfim, estava toda uma conversa a respeito disso. A gente chega em Boa Vista, recebe o Pedro e continuamos pensando sobre qual seria, afinal, o mote da exposição, né? Porque pensar sobre as vacas nas terras de Macunaíma dava muito conta dessa ideia do Jaider de trazer os parentes de Roraima para cá, mas também precisava ser articulada com uma ideia que talvez fosse mais geral do que a ideia das vacas, para trazer os outros artistas indígenas que ele gostaria de trazer para essa conversa. E a gente estava olhando para os desenhos do acervo da galeria, trocando ideia, trocando referência, conversando com as pessoas, e a gente ficou escutando uns áudios de um programa de rádio que passava na Rádio Monte Roraima, que tem o nome Vamos Aprender Macuxi, e era um programa de rádio que dava lições da língua indígena, tipo na rádio aberta, assim. E a gente estava escutando aqueles episódios, e a gente escutou um episódio
com uma história antiga de Shurari, que é a constelação do Boken, né, para os Makushi. E aí o Jader imediatamente entendeu, assim, com muita certeza, que essa figura do Moken, né, que é uma tecnologia indígena de tratamento da carne, e essa história antiga de Shurari poderia ser, então, o argumento curatorial, de um modo geral, para a exposição. A gente veio aqui para o MAM e eu me lembro, assim, com muito carinho e com muita saudade da concentração do Jader, de buscar construir um ambiente institucional, né, para convidar os parentes indígenas que fosse o melhor possível. Então ele estava atento a cada demanda que vinha de cada equipe do MAM, para entender como ele poderia responder isso da melhor forma e como ele também poderia desmontar as pequenas armadilhas que existem na circulação dos artistas indígenas, né? Acompanhou o processo de organização das obras que vieram de Roraima para cá, acompanhou o processo de montagem. A gente sempre teve isso muito claro, e essa sempre foi uma grande preocupação do Jader, que a exposição servisse como um dispositivo pedagógico, né, amplo, que pudesse ganhar raízes muito longas, assim, para que a exposição também servisse como esse espaço mesmo de desmistificação de todos os preconceitos que existem em relação aos povos indígenas, e um espaço também que as pessoas também pudessem aprender sobre esses múltiplos universos que cada povo traz, com a sua cultura, com a sua língua, com o seu modo de vida, né? E nesse sentido, a gente convidou a Cris Taquá, nossa amiga, professora, mestra do povo Machacali, né, para acompanhar toda a formação do educativo, né, com realmente essa preocupação de que a exposição se desdobrasse em muitos lugares, em muitos espaços, e que servisse assim como esse contexto de aprendizado. Ela vai poder depois falar mais das iniciativas que ela teve, né, de formação do educativo do MAM. E quando a gente se olhou para o catálogo, né, a gente se deparou com essa demanda de fazer um catálogo, eu lembro que a gente já estava tão cansado, assim, porque a exposição foi cancelada por causa da pandemia, voltou, tanta coisa tinha acontecido. E o Jader novamente nessa firmeza de ser generoso com todas as pessoas que participaram do projeto. Então não dava para a gente se contentar com um catálogo assim mais ou menos pequeno, que não desse muito espaço para as pessoas escreverem ou se expressar, e também numa provocação assim sobre a questão dos idiomas, né, dos catálogos, assim. Porque a gente está num momento assim que eu acho que ainda é um certo ascenso da produção da arte indígena, mas a gente não tem muitos materiais de referência, né, de pesquisa. Então, por isso a gente achava que era importante que o catálogo tivesse um espaço suficiente para que as pessoas, né, tenham tranquilidade para apresentar reflexões. Então, o catálogo conta com, acho que 5 ou 6 ensaios maiores. A Cristine é uma das autoras que escreveu no catálogo, Pedro também eu escrevi, a Naime Terena, a Denise Rombaniwa escreveu também. A gente tem uma seção no catálogo de textos de artistas, não foram todos os artistas que escreveram, foram alguns. A Marinês também estava na seção de ensaios. Desse conjunto de textos de artistas, a gente tem uma contribuição da Rita Runicuim, que está aqui com a gente, que também foi artista convidada da exposição, foi uma das artistas que também ativou a exposição durante a sua programação. Mas, para terminar um pouco essa primeira rodada e passar a fala para a Cris, essa concentração do Jader de buscar sempre entregar o melhor para as comunidades, né? Sempre buscar entregar o melhor. Essa lembrança e essa autoexigência que o Jader tinha com ele próprio e que tinha com todo mundo que estava do lado dele, né, para que a gente se esforçasse para entregar o melhor possível, foi o que nos inspirou a bancar uma empreitada que não foi nada fácil, de publicar um catálogo que tivesse como a segunda língua o Guarani Mbiá.
O Jair também, essas tantas coisas que ele nos ensinou, e também tive o privilégio de aprender muitas coisas muito de perto com ele também. Jair me ensinou a pedir licença para os donos dos lugares, onde quer que a gente ande, né? E ele sempre chegou aqui em São Paulo com a certeza e com um entendimento muito nítido de que ele pisava em terra indígena, né? Ele também esteve junto com o Denilson falando um pouco dessa conversa da SP Terra Indígena, junto com o pessoal do Jaraguá, mas ele sempre esteve aqui no MAN entendendo que ele era um curador mapuche, organizando uma exposição no território de São Paulo, que é um território, por fato, por direito, do povo Guarani-Mbiá. Então, nessa concentração, né, de buscar entregar o melhor do que era possível para as comunidades donas dos lugares, a gente entendeu que seria muito importante que esse catálogo fosse traduzido para o Guarani-Mbiá. Então, para quem teve a oportunidade de visitar a exposição, deve se lembrar que os textos de parede estavam em português, em Guarani, e o mestre que coordenou essas traduções é o Carlos Papá, também vai poder falar um pouco do desafio de coordenar essas traduções, que foi feito em equipe junto com a Cris e outros 2 tradutores do Guarani, e acredito que esse material, com essa qualidade, né, traduzido para o Guarani, quem sabe dos aspectos mais importantes e dos elementos assim que nos deixam a Moquém assim como um legado mesmo assim do Jader, né? Eu ainda poderia falar muitas coisas. Eu separei aqui uns trechos do texto do Jader, porque eu acho que hoje é um dia para a gente se lembrar da alegria e da profundidade, né, da presença dele nesse projeto, nesse museu, nas nossas vidas, na história da arte indígena, da história da arte não indígena também, na nossa contemporaneidade. E em algum momento eu vou pedir licença para vocês para ler um pouco das palavras dele, porque as palavras dele eu acho que são insubstituíveis. É isso, estou feliz de estar aqui, estou feliz de poder fazer essa homenagem para ele e celebrar com tanta coisa que ele transformou, né, por onde ele passou, e acho que esse é um momento da gente celebrar essa oportunidade e celebrar também as mudanças das quais o Jader foi artífice. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. E para mim também é uma alegria estar aqui, ao mesmo tempo forte também, né? Eu estou me concentrando há uns dias para chegar aqui, né, e falar um pouco de tudo que isso representou e está representando. É até difícil falar, né, um pouco, mas acho que a Paulinha tocou em vários pontos. E eu queria dizer assim que no meu pensamento eu vejo que encontrar o Jader nessa caminhada, né, que já faz um tempo, eu vejo ele como um grande pensador. Muita gente fala dele como um artista, né? E o que me conectou com ele foi o pensamento que ele soprava ao mundo, de uma forma muito particular e criativa de soprar imagens com as palavras, né? Isso para mim era muito poderoso. E eu lembro que em 2017, no finalzinho de 2017, teve um encontro sobre arte, um diálogo sobre arte no Instituto Goethe, que reuniu muitos artistas e pensadores, e dentre eles estava o Jader, estava o Iban Micumim, estava a Arissana Patachó, estava o Denilson, a Dayara, tinha um coletivo, a Sandra Benites, o Papá. E dessas conversas foi muito forte o diálogo, né? Naquele tempo, em 2017, ainda estava um pouco tímido o movimento da circulação das artes indígenas, tanto em São Paulo quanto nos outros lugares, pelo menos da minha visão. E a partir disso eu comecei a ver circular muitas exposições, muitos encontros, muitos debates, foi crescendo até que chegou esse momento, né, que o Jader e a Paulinha entraram em contato para me convidar
para fazer uma formação para o educativo aqui do MAN, que receberia essa exposição. E foi com muita alegria, assim, muita emoção que eu recebi esse convite, um desafio também, né, porque tratar de tanta complexidade, de tantos artistas, né, que iriam chegar aqui de uma forma muito poderosa. O MAN e todos esses espaços, né, a própria Bienal, são espaços onde a arte indígena do Brasil nunca tinha entrado de uma forma tão profunda, com rezos, com os maracás, com tanta força junto, né? Então, aqueles momentos, para mim, foram momentos muito fortes, assim, que até eu me emociono, porque mexeu com muita energia, né? A gente trouxe muita energia para esse espaço, que é um território de muitos rios que estão enterrados, de muitos ancestrais que já partiram. Então, foi um processo assim muito delicado de construção. E como a gente estava também meio à pandemia, que aconteceu, né, 2020, 2021, foi um momento que Jade ficou muito aqui em São Paulo, e aí por conta disso foi algumas vezes lá na nossa comunidade, no litoral. E disso foram muitos rezos, muitas caminhadas, muitos diálogos, que me fez trazer, né, essa visão de falar que eu vejo o Jade como um pensador, antes de um artista, né, como muitos o consagraram. E a experiência de ter feito a condução do diálogo com o educativo, de preparar essa equipe, né, do educativo aqui do MAN, para mim foi muito especial, porque cada um dos que aqui estavam, não sei se já mudou a equipe ou se é a mesma, mas foram encontros, a maioria deles virtuais, porque a gente estava na pandemia, então também não teve muitos encontros presenciais. Foram momentos muito fortes de diálogo, porque cada um tinha a sua visão, mas ao mesmo tempo bateu muito de encontro com uma reflexão que eu tenho sobre educação, né? O do quanto as escolas não estão dando conta de transmitir para as pessoas o entendimento da história do nosso país, de quem são os povos indígenas, de por que há resistência, de por que tem povos que não falam mais sua língua, de por que existe toda essa diversidade. Eu refleti muito sobre tudo isso no diálogo, né, com a equipe do Educativo do MAN, porque são diálogos que muitas vezes a gente percebe o quanto a sociedade brasileira não conhece o próprio território. São Paulo é o estado que mais tem universidades de nome, assim, reconhecidas, né? Mas a maioria dos pesquisadores de São Paulo que estudam na USP, na Unicamp, na Unesp, na Federal, eles vão tudo fazer pesquisa na Amazônia, a grande maioria. E aí, os povos que estão aqui na Mata Atlântica, resistindo há mais de 5 séculos, ficam muitas vezes invisibilizados por toda a destruição do nosso território, mas também pela mania do olho, porque o olho, o Papá tem falado muito disso, o nosso olho permite que a gente julgue os outros. Então, muita gente olha para os nossos parentes no Jaraguá e acha que não é mais indígena, porque indígena é quem está lá na Amazônia. Mas a resistência dos povos da Mata Atlântica é uma resistência muito forte, porque é uma resistência espiritual, do canto, da língua sagrada. E dialogando com Jaider, isso ficou muito forte para mim, né? Eu lembro de uma vez que a gente estava concentrado lá na casa de reza, no meu território, e a gente estava no meio de uma cerimônia, e o Jaider fez um canto muito profundo. E dentro, né, da energia daquele rezo, eu fui vendo muitas coisas no sentido do respeito que ele desenvolveu, dessa coisa que a Paulinha falou, de saber pedir licença, de saber entrar e saber sair dos lugares. E aí, no dia que foi aberto, né, a abertura daqui da exposição, Moquém, quando terminou tudo, a gente foi ali para a beira
da lagoa e tinha aquela cobra, né, grande, e a gente se reuniu ali numa roda e fizemos alguns rezos, acho que a Ritinha estava também, tinham várias pessoas. E aí alguém, que eu não lembro o nome, tirou uma foto muito profunda do papá junto ao Jaider. E logo uns dias depois ele publicou essa foto. E aí, junto com essa foto, ele colocou uma mensagem que eu separei aqui, que eu queria compartilhar com vocês, e que eu penso ser uma coisa assim muito profunda de esse entendimento do respeito, né? Que diz assim: é muito complexo, por exemplo, se eu me perguntar o que eu estou fazendo aqui. Historicamente não é. Anteriormente a qualquer coisa, eu estou aqui enquanto um povo indígena. De lá da Amazônia, eu vim visitar os meus parentes guarani. Mas eu não consegui chegar direito lá ainda, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Tem muita gente na minha frente, um monte de gente estranha, um monte de coisa estúpida, uma megalópole. Estou tentando passar, pois estou indo visitar os meus irmãos guarani. Eles poderiam estar aqui, mas aqui embaixo dessa galeria está só o cemitério e esse peso todo do apagamento. Afastaram eles. Estão todos por ali, nas periferias, mas eu estou indo para lá. Eu não estou passando por aqui para ir para museu nenhum na Europa. Eu estou indo visitar os meus parentes. Mas para isso, para eu chegar lá, ainda tenho que me submeter à branquitude e ir sim em todos os museus, porque é preciso, né? E esse não é um movimento meu. Como eu digo, eu só sou uma peça minúscula dessa grande orquestra aí que armaram para o mundo, né? Essa coisa da colonialidade e da contra-colonialidade. Sou eu um nada, uma peça só nesse jogo todo. Eu quero de fato estar com os meus parentes, comendo peixe assado e vendo as nossas avós, as estrelas. Mas eu preciso, como eu falei, me submeter, né? Quando eu chego aqui, nas terras deles, eu vejo que tudo está ocupado. Então eu preciso respirar, fazer um monte de movimentos, fazer isso tudo até chegar lá com eles de novo e ter aquele momento nosso de intimidade. Então, essa é uma performação que não cabe em uma só entrevista, que não cabe em uma, e até cabe, né, se a gente quiser. Então, essas foram umas palavras que o Jaider compartilhou quando abriu essa exposição aqui e que me marcou muito, no sentido de perceber a dimensão, principalmente no momento em que eu acompanhei, né, o papá na tradução desse catálogo, e foram momentos muito fortes, né, em setembro e outubro do ano passado, onde a gente ficou mergulhado nesses pensamentos de tantas pessoas que hoje estão aqui materializados nesse catálogo, e que todos trazem, né, a sua mensagem sobre esse momento histórico que foi a Bienal, que foi essa exposição aqui no MAN. E foi muito assim forte também, porque logo depois do encantamento do Jaider, um pouco antes, eu estava articulando com alguns parceiros da Secretaria de Educação e da Justiça para conseguir transporte, para trazer as escolas indígenas para visitar essa exposição. Porque para mim é muito na época eu ainda era professora, porque agora eu estou afastada da sala de aula, mas para mim seria muito poderoso trazer os meus alunos aqui e chegar na exposição e ver os textos das legendas todos em Guarani. Isso nunca aconteceu em nenhum museu. Então, daí aconteceu que ele encantou, só que eu já tinha o agendamento dos transportes. E aí eu tive que tomar fôlego e coragem e vir até aqui de novo com esses meus alunos. E eu vim, e foi muito especial. E ao mesmo tempo muito difícil, porque ele quer fazer a condução da visita e acabou que o papá fez essa condução. E foi muito especial, porque a primeira coisa que as crianças e os jovens viram quando chegaram aqui foram as palavras Guarani transmitindo as mensagens do que aquilo estava significando, né? E vários outros estudantes do Vale do Ribeira, do Litoral Sul, aqui da capital, percorreram essa exposição
e viram, né, e sentiram o respeito de todo esse processo criativo e dessa mensagem tão poderosa que marcou e está marcando até hoje essas reflexões sobre a arte aqui no nosso país, sobre a arte indígena, né? Então, é um resumo assim, né, que eu estou aqui compartilhando com vocês. Tem muitos outros pontos assim que me move a sentir e a compartilhar. Eu acho que, para finalizar, eu gostaria de compartilhar um momento que também foi muito forte para mim, que logo após a abertura aqui da exposição, ocorreu a Marcha das Mulheres em Brasília, a segunda Marcha das Mulheres, que foi muito forte também. Eu consegui organizar um ônibus e levei uma comitiva de representantes da minha comunidade, também de Ubatuba, e fomos para Brasília. E um dia lá, no meio do acampamento, o Jader chega, muito animado, porque havia na Bienal uma grande instalação da Solim Machacali, que vem num processo de muita resistência para fortalecer os territórios, depois de uma retomada no meio da pandemia, então de uma história muito forte. E o Jader veio me comunicar notícias sobre articulações de possibilidades de fortalecer aquele território, através da arte dela, colocar dela e do coletivo, né, de todas as mulheres que produziram aquelas artes que estavam lá na Bienal. Então, esse encontro, né, durante a Marcha das Mulheres, ele chegar com aquele sorriso, com aquelas palavras, me emocionou muito, né, naquele momento. E essas histórias ainda continuam sendo tecidas, né? Talvez não da forma como a gente estava planejando, mas os sonhos continuam. E eu tenho sentido muito o quanto essa força e essa semeadura que foi feita com essas exposições, com essas ativações coletivas, elas ainda reverberam dentro de cada um de nós e também dentro de muitos parceiros que acreditam nessas narrativas e que acreditam na possibilidade de que fortalecer território é a gente fortalecer essas ancestralidades todas, né? Então eu sigo refletindo sobre todo esse processo que eu vivenciei e através de outros processos, né, que andam florescendo na minha caminhada, eu sigo tentando fazer o que o Jader sempre nos ensinou, que é sempre dar as mãos e seguir coletivamente semeando. Então é isso que eu sigo fazendo. Boa tarde, com grande satisfação e com muito sentimento ainda. Eu acho que eu vejo assim que esse tempo ainda não passou, mas eu acredito que por não passar esse tempo se torna mais forte esse respeito no pensamento, de acreditar que pode mudar a concepção do ser humano através das mensagens que a arte nos traz. E por querer passar as mensagens não só para os visitantes, mas também para o jovem, criança, onde eles possam passar e se sentir lembrada, né? Lembrada, e essa forma de traduzir o Moquém é uma forma de que todos pessoas que passam por ali, independente de visita diferente, mas que as crianças, o jovem que passa ali se sentir tocada.
E aí eu vejo assim que o MAN foi uma casa transformadora nesse sentido. O MAN transformou o novo pensamento. O novo pensamento é dizer, hoje está se surgindo muito jovem se pensar, se expressar e acordar de forma de se expressar, de aprender, dialogar através da sua arte. E agora também a gente passou no Museu das Culturas Indígenas e lá o jovem fazendo as suas pinturas, grafismo, se expressando e se preocupando, perguntando se aquele gesto, essa forma é o correto. Aí eu dizia assim, tá tudo certo. O que importa é o seu sentimento, o manifesto do seu sentimento que importa. Vai seguindo e assim se torna onde você quer chegar, vai se tornando um caminho mais forte. Então, eu acredito que o MAN e o nosso irmão o Jade tiveram esse diálogo tão importante, coisas que não acontecia. E quando se pensa em século XXI, que tem que acabar essa forma de preconceito, até mesmo ter um diálogo maior, ter um diálogo com todos, onde o MAN, eu acredito que eles tiveram essa capacidade de quebrar e trazer essa arte de forma, como se diz, essa forma de se transformar algo tão grande e valoroso e no mesmo tempo frágil e pequeno, que ainda é preciso ser cuidado, muito carinho, porque é algo que se surgiu, nasceu, ainda está muito recente, essa forma de diálogo através da arte e olhar de um sonho de coletivo, um sonho de verdadeiro, um sonho que pode curar a humanidade, curar essa ferida que nós humanos causamos. Então eu vejo que o MAN trouxe essa forma de leitura para que os visitantes vejam o manifesto de cura. E essa cura tinha que ser transmitida e revelada para que a sociedade o veja e sentir essa cura. E essa cura nós estamos passando
trazendo, sentindo e procurando a melhor forma possível de encontrar esse elevação de consciência. Então eu vejo que o nosso irmão, ele trouxe essa consciência antes de ele ter esse encantamento. A partir do momento que ele se encantou, aí que caiu toda essa ficha, né, digamos, essa consciência que era a cura, estava por vir. E então eu vejo assim que o humano teve essa gratificante de aceitar essa cura. E a cura estava na arte, e a consciência estava na arte, a linguagem estava na arte, a vida estava na arte. Então eu vejo que total merecimento de fazer essa grande homenagem a essa casa. Eu me sinto assim, que é a casa de uma cura de consciência, porque a cura se traz através dessa arte sem guerra, a arte do amor, de respeito. É isso que a gente precisava, esse o momento de que a sociedade tinha que sentir. E nós sentimos muito. Foi muito bom ter passado altas de madrugada para ficar traduzindo, ligando as pessoas, mandando e revisando. E para mim valeu a pena, porque isso trouxe a cura. Eu acho que é isso. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu vou começar com umas palavras do Jaider. Seria a arte que acredito fazer meu escudo, ou seria ela minha curandeira? Seria eu uma espécie de Piyasan, um pajé, um curador? Eu sinto que essa cura cada vez que põe uma peça de arte no mundo. Será que a arte que a gente opera cura quem não está mais em si? Poderia a arte dos indígenas devolver a alma dos herdeiros dos invasores? A montanha de cristal, o Monte Roraima, ou o tronco da grande árvore Wasacaia, uma vez me disse muitas coisas. Quando lá estive, também como rota de meu retorno, acendi, ou fui acendido. Fui tomado pelas mãos quando me disseram os de lá que meus pés estavam precisando de um repouso, e as entidades do lugar me levaram para os galhos invisíveis para comer de outras frutas. Tais seres me disseram: não procure em vão, o que tu és está aqui. Somos espelhos infinitos a irradiar aquilo que está fora do alcance da extinção. Mas quando desceres, siga caminhando, pois é certo que muitos, de fato, perderam completamente o horizonte da reconstituição. E é um movimento contínuo que oxigena a vida que está sempre a esperar. Essa passagem é muito bonita, é muito forte, né? Ela traz exatamente aquilo sobre a qual eu acredito falar, né? Eu acho que o Jaider era, sobretudo, um pensador. Ele exprimia o seu pensamento de várias formas e a arte dele era uma das maneiras de exprimir esse pensamento. Uma vez, conversando com ele aqui, eu lembro, durante a montagem da exposição,
ele me dizer que falou alguma coisa assim, né? Pedro, as pessoas precisam entender que a arte indígena é sobre a multiplicidade, ela não é sobre a individualidade. A arte indígena se constitui dessa forma e ela é isso que ela precisa entregar. Quando as pessoas não entenderem isso, as pessoas vão compreender a arte indígena contemporânea, a EC sobretudo, né, como algo que pertence a uma tradição e a uma construção de poder que é completamente contrária àquilo que os povos indígenas sempre fizeram e pensam e continuam praticando até hoje. De fato, eu acho que o sentido da exposição, do projeto todo, do Moquém, é exatamente voltado para isso, né? O que o Jader queria mostrar era que essa arte é uma arte feita através das redes, feita através das relações, feita através de relações que são relações construídas com afeto, né? Ou seja, de uma forma de comunidade e de produção de um pensamento da comunidade que ultrapassa a ideia de uma arte produzida por indivíduos que são premiados, que são considerados, que circulam e que produzem circulações de poder através, né, dessa dinâmica, que é a dinâmica com a qual, de certa forma, nós aprendemos, né, nos relacionar não só com a arte, como também com o próprio conhecimento. A ideia do Moquém, eu demorei para perceber, né, embora eu e a Paula a gente soubesse que o Moquém era uma constelação, que inclusive tinha uma história que o próprio Lévi-Strauss estudou, né, do Moquém, né, mas a gente demorou para entender que o Jader estava querendo com isso, se é que hoje ainda sou capaz, né, de entender essa proposta, né, era de mostrar que, sobretudo, essa arte oferecia uma dádiva para um público, né, que frequentava museus e ainda assim não encontrava um repertório de discurso, um repertório artístico capaz justamente de mostrar o que era esse presente, de certa forma, né? Ou seja, um tipo de conhecimento, um tipo de produção de sentido derivado, né, de uma oferta feita pela coletividade e não pela reificação ou pela reafirmação de uma posição do ego, por assim dizer, né? Ou seja, o Moquém, ele é isso, né? Ele é uma técnica culinária que consiste em, enfim, você faz um giral para defumar a carne de caça, fazer com que a carne de caça dure mais tempo, né? E assim possa alimentar uma determinada comunidade, né? Ele é uma espécie de maneira de transportar, que os caçadores fazem, né? Ou seja, de transportar aquilo que é derivado do trabalho da caça para a alimentação dos seus próprios parentes, né? Ou seja, o Moquém é um ato de oferta, ele é uma entrega, né? De certa forma, o trabalho que está reunido, que esteve reunido no Moquém Churara, na exposição, ele era também uma oferta justamente para um público que precisava ou que precisa ainda de uma cura, né? O Papá fala justamente disso, né? Ou seja, dessa ideia de uma arte que é uma arte que produz uma cura, né? É bom que a gente entenda do que a gente está falando, né, com isso, né? Ou seja, a gente está lidando com uma civilização, com uma sociedade adoecida. A gente não precisa aqui ficar falando, né, das consequências, dos efeitos evidentes desse adoecimento, né? Então, qual outro paradigma pode ser oferecido para que a gente possa, de alguma maneira, compreender esse adoecimento? De fato, esse adoecimento ele se constituiu justamente pela violação dos territórios e dos corpos indígenas, né? Da memória, do pensamento, né? Da estética, enfim, de todo um modo de existência que segue ainda sendo muito mal compreendido. E essa incompreensão é que gera doença, né? Essa incompreensão ela tem consequências diversas, né? E talvez a mais direta seja o adoecimento, né, dos próprios invasores. Então essa passagem ela fala, né, que eu acabei de ler, ela fala justamente sobre isso. Será que essa arte será capaz de restaurar a alma dos próprios invasores, né? Ou seja, como se os invasores, ou seja, nós, né, tivéssemos perdido nossa própria alma no ato de violar um corpo que é simultaneamente um território, né? Porque corpo e território não se diferenciam, né? Então, o movimento do Moquém Churara era um movimento na contramão, mas uma contramão que não é uma contramão da violência, justamente uma contramão do afeto dessa violência, né? De oferecer um retorno
com a mesma linguagem, ou seja, com uma linguagem que a branquitude é capaz de compreender, sabe? É um museu, né? É um catálogo escrito bilíngue, trilingue, né? Mas ainda assim é o papel, né? A obra de arte, né? E assim por diante. O palco, né? A plateia, todo esse conjunto de dispositivos são os dispositivos através dos quais um pensamento que foi violado, um modo de existência que foi violado, agora encontra a sua maneira de se recolocar. E ao mesmo tempo de mostrar que esse retorno, né, ele é um, como se diz, um tapa com uma luva de pelica, né? Ou seja, é um retorno que dá uma lição para quem silenciou esse modo de existência a partir, né, dos próprios instrumentos pelos quais esses povos de alguma forma foram têm sido silenciados, né? Esse catálogo já se está se tornando uma relíquia, né? Já não tem mais, né, o catálogo impresso, é importante dizer isso, mas ele está disponível para download. Aonde exatamente? No site do banco, né? Mas ele, além de ter se tornado uma relíquia, né, enquanto objeto físico, ele é um dos pouquíssimos catálogos de arte indígena. Quantos a gente tem, Paulo? 4? 4, 5 no Brasil, né? Tem a Veshua, tem... Olha só o esforço que a gente está fazendo, esse esforço já é significativo, né? E por que esse esforço é significativo? Porque a gente está falando da construção de uma história da arte, que na verdade é um capítulo da construção da história de maneira geral, que sistematicamente excluiu os povos indígenas, né? Os grandes livros, que também não são muitos, né, de história da arte do Brasil, né, simplesmente não consideram a arte indígena como pertencente à história da arte brasileira, né? A arte indígena seria algo referente ao primórdio, a um passado arcaico, né? que não simplesmente não inaugura uma história propriamente dita da arte, né? O mote arte indígena contemporânea, não arte contemporânea indígena, é absolutamente fundamental, porque ele restitui essa ausência, né? Ele quer mostrar que, na verdade, a arte indígena sempre existiu, porque a história indígena é muito mais antiga e alternativa, né, com relação à história do Ocidente, à história da arte, né? E não precisa, e pela sua própria antiguidade, e pela sua originalidade, pela sua independência, ela consegue se estender, né, com as novas mídias e os novos dispositivos institucionais que são os consagrados pelo Ocidente, e transformar esses dispositivos, esses modos de expressão, através das suas próprias características, dos seus próprios modos de pensar e de existir, né? E a cura é, de fato, um eixo fundamental dessa maneira de conceber, né, esse pensamento e essa prática tão antiga, né? Ou seja, e é isso que aos poucos a gente ainda precisa começar a parar para compreender, né? Ou seja, qual foi a trajetória do Jaider? O que é a obra do Jaider? A obra do Jaider não é simplesmente a obra de um artista individual, genial, né, que se projeta no mercado da arte, nas instituições, que ganha o seu lugar no panteão da história da arte, tal como pensada por um discurso colonial, né? A obra do Jaider é uma constelação, ela é uma irradiação de relações, né? E ela precisa perdurar como uma capacidade de produzir essa percepção de que, né, qualquer rematrização da existência, no momento de colapso da existência no qual nós vivemos, depende dessa percepção, da capacidade de produzir constelações e redes, né? Porque senão o que a gente faz é de novo cair no mesmo mecanismo, né, na mesma captura, né? A Paula falou de pequenas armadilhas que os artistas indígenas encontram, eu diria que são grandes armadilhas, né? Mas o Jaider mesmo dizia que a arte indígena era uma armadilha para pegar a caça grande, né? Ou seja, ele era uma pessoa extremamente consciente desse processo e também de que era necessário enfrentar esse processo, né, para persistir e para, de alguma forma, fazer com que o céu não caia sobre a cabeça de todos nós.
É isso. Obrigado. Eu queria pedir licença para ler mais algumas linhas do catálogo, do texto do Jairo, porque realmente as palavras dele são de uma precisão, de uma beleza, e é muito bom poder lembrar das palavras dele, da maneira como ele escreveu. Vou pedir licença para vocês para ler mais algumas linhas do texto que abre o catálogo. Miki, a formiga nunca anda só. A formiga andarilha tem bem levantadas as suas antenas para manter constante comunicação. Quando o bicho quer pegá-la, Miki entra na terra. E não era disso que falávamos acima? Ou, quando não dá para entrar na terra, Miki cria asas e voa para que o vento lhe mostre o destino certo onde deixar os ovos que ela tem na barriga, a sua própria população. Acredito que seja um pouco disso que trata a curadoria dessa exposição, o movimento de mundos plurais que acontecem paralelamente ao fluxo dominante e, invariavelmente, asseguram como tecnologias acabadas, estado da arte, as estruturas de nossa plataforma comum, os vários céus e as várias terras funcionando regularmente para todos, para todas, para tudo e para sempre. Outro sistema de arte possível pode estar sendo semeado. É o sistema próprio das artes dos povos originários que se minimiza para caber no mundo restritivo, desquale e desquantificante do pensamento arcaico do mundo moderno, o insustentável domínio do pensamento branco. Foi pensando em expansão, trânsito, movimento, coletividade, tecnologia, fluxo, estratégia, ação integrada e tantas outras ondas positivas que propus que a nossa exposição se chamasse Moken Shorari. É que me parece mesmo que, ao menos aqui no Brasil, estamos vivendo esse momento. O Moken não se faz só. É preciso que haja gente esperando em casa, nas comunidades, para que os caçadores se empenhem. É preciso que haja fome de vida para que os bichos apareçam e se entreguem ao abate, para servir de nutrição, de alento e de instrução. O Macon é uma reunião de bichos, uma grande bicharada. Eles são os nossos professores. Não somos mais que eles. É preciso negar a supremacia humana sobre a diversidade de formas de vida. Pois não é mesmo fantástico que o giral, onde os alimentos são defumados para suportar intérpretes de longa viagem, seja abandonado para trás por seus donos, os homens? E que essa tecnologia sinta saudade e saia também à procura da parte de si por todos os cantos da terra, e que, não o encontrando, tenha vontade de ir procurar no céu, onde também não encontra, e resolva se tornar uma constelação para continuar servindo aos Makuxi, para avisar quando virão as chuvas, a estação das boas plantações. Para mim, o que nós, artistas indígenas, estamos fazendo é isso. Estamos saindo de nossas comunidades, guetos, favelas e indo caçar como sempre fazemos, recorrendo aos nossos mestres, a bicharada. Que eles nos ensinem uma vez mais e que nos sirvam para que sirvamos nós de um novo alimento ao mundo empobrecido, exaurido e profundamente carente, a vida da atualidade. Aquela sala expositiva, com pouco mais de algumas centenas de metros quadrados, esse catálogo com algumas poucas páginas e os pequenos espaços na grande mídia nunca serão suficientes para que preenchamos o vazio existencial que se estabeleceu ou que foi tornado nos mundos, tanto nos nossos como nos dos invasores, pois no fim estamos no mesmo barco e ele está fazendo água muito mais rápido do que podemos retirar. Eu vou ler um trecho mais e concluo. Então está feito o Moken, uma reunião magistral de cosmologias que cooperam entre si em mútuos apoios e reivindicações. Marcamos, antes de tudo, para que contemos mais de nossas essências e é preciso que nos devolvam os nossos arquivos engavetados às 7 chaves nas instituições e nas igrejas. Que a urgência ecológica nos auxilie em dizer que não precisamos, embora seja preciso, que derrubemos as estátuas pesadíssimas que sufocam os nossos solos sagrados.
Estes monumentos coloniais colossais que suplantaram os nossos sítios sagrados, nossos cemitérios, o lugar de nossas roças. As roças que também nos ensinaram como fazer, tal qual nossos professores, a bicharada. É importante que constem nos anais que a exposição Moquém Xarari é uma negação à individualidade, que é um esforço plural de aproximação, mas nunca de tentativa de tradução, que não foi nem um pouco fácil dialogar com a instituição, que estamos minimamente conscientes de que o nosso papel enquanto um ascensor de mundo é nos recolhermos ao canto e deixarmos que cada um ou cada uma aqui reunidos possa fazer a sua própria autoapresentação. O que mais poderia nos motivar se o mundo da individualidade já provou ser inviabilizante? Se a ciência também já se mostrou imprópria? Se a ideia da arte, essa palavra ainda aleatória, pode nos ser útil se moquearmos ela, aos nossos modos, para pô-la a serviço das nossas urgências. Tais urgências não são os pseudo-privilégios que muitos não indígenas ainda acham que temos. Nossas urgências são as urgências globais, locais e cósmicas. São urgências laborais, operacionais e cotidianas, como chegar na pré-escola e transformá-la em um lugar de trocas justas. É que, assim como está, o sistema da arte dominante ainda assusta os nossos pais, os nossos avós. Queremos, e desconfio que podemos, despertar juntos para uma outra consciência, a coletividade efetiva, não mais essa que reforça a racialidade, o racismo e o revanchismo. Por fim, a imagem derradeira que me surge em mente é um PA, um balneário, um lugar onde poderemos nos banhar, um lugar para levar e lavar as nossas almas, um lugar para deixar os nossos corpos flutuarem, um lugar para espelhar o céu que há em nossos rostos, o grande espelho da vida em harmonia. Morubenã. Depois das palavras do Jair, era difícil de dizer alguma coisa. Eu me recordo muito da primeira conversa que eu tive com o Jair, e eu fiz a bobagem de falar em arte contemporânea indígena e não em arte indígena contemporânea. E foi muito bom, porque ele, na hora, me corrigiu e explicou, né, por que, de fato, o termo que eu tinha empregado não fazia nenhum sentido para ele. Ouvindo as palavras dele agora, Paula, ele fala, né, da dificuldade de dialogar com a instituição, e eu entendo perfeitamente, né, a dificuldade tremenda, não dele ou da instituição apenas, mas por uma tradição de apagamento, de silenciamento, e geralmente quem se propõe a fazer esses intercâmbios, se propõe a fazer com que dois mundos se comuniquem, geralmente são as figuras que apanham, entre aspas, os dois lados, né? Então, o Jader, ele foi uma figura muito corajosa em conseguir esse espaço, e acho que sofreu aqui na instituição, certamente, pela dificuldade de um museu entender as proposições dele, entender as colocações, por mais aberto, e por mais que eu também tentava internamente abrir esse espaço, não foi fácil, mas eu também com muito orgulho que depois de um ano da exposição terminada, saber que esse catálogo foi uma coisa, né, foi um feito tão difícil de sair, mas tão recompensador e tão importante, não só para a história do museu e para esse lugar onde o Jader conseguiu construir isso, mas também por conta, né, de uma abertura de caminho para que as próximas gerações de artistas indígenas contemporâneos possam, né, ter um lugar ali onde possam se sentir acolhidos. Claro que o nosso meio já está muito mais profissional, e nesse meio tempo inaugurou o Museu das Culturas Indígenas, outras tantas mostras foram feitas em diversas instituições, mas eu tenho certeza que o Jader abriu, né, esse caminho, e certamente
é algo que é um legado fenomenal para toda a cultura indígena e também para o que a gente chamava até pouco tempo de história da arte brasileira, né, que talvez a gente possa usar agora no plural e não tão singular, histórias da arte. Das artes, né? Histórias das artes. Bom, a gente está com o tempo um pouco restrito, porque eu sei que a Cris precisa voltar para o de hoje, mas se alguém quiser fazer uma ou duas perguntas para os nossos convidados, e a gente agrupa elas e responde em conjunto. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, se não tiver, estão reforçando, mas ainda está em tempo, reforçando o que o Pedro já disse, o catálogo está disponível no site do MAN, tem um QR Code ali na porta, quem quiser pelo celular acessar direto, mas no site do MAN está disponível o catálogo gratuitamente. E só a última coisa que eu queria dizer, também foi muito importante que essa mostra ocorreu no momento em que o museu estava antecipando as discussões e reflexões sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. E ele ocorreu em paralelo a uma exposição histórica que também se propôs a rever o que teria essa semana com a curadoria da Araci Amaral e na Engenheira Teixeira de Barros. E o fato dessas duas exposições, né, do Moquém Churari e a que se chamava Moderno Onde, Moderno Quando, terem sido simultâneas, acho que ampliou um pouco a compreensão, né, dessas histórias e dessas... Eu lembro do Jader muitas vezes irritado com o termo Macunaíma, né, que eu aprendi com ele que não era nem assim que se pronunciava, Macunaíma, né, ele me corrigiu uma vez que eu pronunciei Macunaíma, e foi muito relevante para o museu poder contar com a colaboração de cada um de vocês e do Jader para que essa história pudesse ser ampliada e pudesse ser recontada de um outro modo. Então, agradeço a presença de mais. Quer fazer uma pergunta? Rebeca, será que você pode levar, por favor, o microfone para ela? Pode ser a pergunta. Boa tarde, vocês me escutam bem? Fala de internet essa, né? Eu me chamo Trudru Adorico, as pessoas me conhecem como Júlia também, Júlia Dorico. Eu sou indígena Mapuche e é desse lugar que eu vou fazer uma fala muito breve. Primeiro eu vou agradecer as falas da Cris e do Papá pela sensibilidade de continuar, né, a existência do Jader e a existência do parente. E também agradecer o MAN pelo catálogo que traz um pedaço, né, uma pequena parte, um átimo talvez da nossa cosmologia. O Moquém Surarã é uma história de constelação, e a história de constelação, todas as histórias de constelações são muito tristes, né? Tristes dessa perspectiva que falam sobre chover-se lágrimas, mas também, a partir dessas lágrimas, surgir um outro mundo, né? O mundo da roça, que a gente só pode plantar porque chove. Mas eu queria falar, assim, de algo muito bonito, assim, que para mim é uma presença e uma herança também. Vocês conheceram a avó Bernal, né, que acompanhou o Jader nessas exposições de arte, mas pouca gente conheceu o Charles, que foi o filho dela. E aconteceu uma troca muito bonita entre o Jader e o Charles. Quando o Jader voltava para Roraima, ele reunia os artistas, os potenciais artistas, quem desenhava, e ele ensinou muitas das suas técnicas para esses parentes, né, lá no próprio território, que era uma forma de fortalecer a arte também em Roraima. Não só com o Mapuche, tinha Taurepane, Guapixana, né, o Isaías Miliano, Gustavo Caboclo, né, e outros parentes assim, que ainda estão aí atuando na arte. E ainda no lado do Mapuche, o Jader ensinou o Charles.
E o Charles é professor de artes, né, numa escola indígena dentro da comunidade. Então, a técnica que o Jaider trouxe, né, que compartilhou com o Charles compartilhou com seus alunos. E agora a gente tem praticamente uma escola de arte, porque esses meninos de 14 a 18 anos, eles também estão pintando, eles estão desenhando e eles estão trazendo a nossa identidade cultural, a identidade do povo mapuche, identidade dos povos que compartilham ali aquele território, para esse lugar que a gente chama de arte. E é interessante pensar que as instituições têm sido esse lugar potente mesmo de projeção do que temos chamado de arte indígena contemporânea. E talvez a nossa maior preocupação, a exemplo do próprio catálogo, é a continuidade disso, né? Da nossa presença ser permanente, ser corriqueira e não ser pontual, né? Então, a minha pergunta é se existem estratégias reais mesmo para que os artistas indígenas continuem em trânsito e não para que nesse nosso tempo de 2022 seja uma memória como está sendo já. Obrigada. As estratégias são muito ainda tímidas, mas eu também anuncio aqui em primeira mão uma doação recente que a gente ganhou, o artista Xadalu, que está em exposição no Panorama da Arte Brasileira, 37º. Xadalu é um artista guarani que muito generosamente doou uma obra quer dizer, não foi doou junto com um colecionador que adquiriu e doou para a gente, e a gente tem uma política de aquisição que privilegia trabalhos de artistas indígenas e afro-brasileiros, embora com uma verba de aquisição ainda muito tímida. Mas eu lamentava aqui ao lado para a Paula, é muito triste a gente não ter nenhuma obra do Jaider no acervo do museu. Não foi por falta de pedir para todo mundo que eu encontro, eu pedi para muita gente, eu pedi uma doação. O museu depende de doações, né? É um museu privado, não tem uma verba do Estado fixa para sua manutenção, diferente de outros museus públicos. Então ele depende de doações, basicamente, ou de isenção fiscal via lei Rouanet, no momento em que essas leis estão completamente destruídas, no momento em que nos últimos 4 anos o financiamento da cultura nesse país foi completamente dizimado. Então reconheço a fragilidade, mas sem dúvida não acho que a Mostra Moquim seja um momento isolado para o museu. Eu acho que é um momento inaugural. O Panorama da Arte Brasileira deu continuidade a isso. Eu espero que a gente consiga, ao longo da programação dos próximos anos, conseguir abrir cada vez mais espaço para isso, para a arte indígena contemporânea. E acho que o legado que a própria Cris Taquá deixou no educativo do MAN também é muito importante. Foram meses, né, de acompanhamento e a programação do MAN não é feita apenas por exposições, mas também por uma série de ações e de programações como o Domingo MAN. A gente teve, ao longo desse ano, apresentações, né, dos indígenas do Guaranis, o Shondaro aqui no MAN. Temos 2 apresentações esse ano. Então, a programação do Domingo MAN tem dado cada vez mais espaço para essas manifestações, mas, de fato, não se trata de um museu das culturas indígenas, mas um museu que tenta, né, entender a arte moderna a partir, né, de um olhar mais amplo do que os modernistas históricos que fundaram esse espaço entendiam do que era a arte indígena. Sem dúvida, a arte indígena foi importante para Mário de Andrade escrever Macunaíma, mas, obviamente, eu entendo a fala do Jaider de dizer que aquilo era uma apropriação, que Macunaíma era um avô dele, que Macunaíma era um avô dele, que não era aquilo que o Mário tinha escrito, aquele herói sem caráter. Tive conversas com ele e ele estava muito incomodado com isso. E eu acho que ele abriu um caminho para uma reflexão um pouco mais ampla e menos de apropriação cultural, tal como ocorreu no modernismo, que deixa um legado para esse museu. Eu acho que não é pontual, eu acho que não foi uma mostra que aconteceu ano passado e que se encerra ali. Eu
Eu acho que é um processo longo e que tem sido acho que a instituição tem ouvido e tem conseguido ouvir, mas o caminho ainda há muita coisa pela frente. Não acho que a gente chegou onde gostaria de chegar, mas também não acho que estamos parados, como se já fizemos a nossa parte, não precisamos fazer mais nada. Então, temos muito a fazer e conto com o apoio de toda a comunidade indígena, de todos os que aqui estão, né, para que a gente continue nesse trabalho. Essa pergunta da Júlia, eu fiquei refletindo um pouco e eu queria falar desse pensamento, né, que é um dos pontos que eu até cheguei em alguns momentos de dialogar com o Jair e com outros amigos tantos, né. Eu penso que o mercado da arte é uma grande captura e tem capturado muito, né. Agora em diálogo, né, no Museu das Culturas Indígenas, a gente tem um conselho que reúne vários povos indígenas aqui do estado de São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem, mas o estado de São Paulo possui comunidades com contextos históricos muito próprios, né? Como os Terena, que originalmente são do Mato Grosso do Sul e estão no Oeste Paulista, os Krenak, que são de Minas, enfim. Tem muitas situações que o próprio povo de São Paulo desconhece. E esses tempos agora a gente estava discutindo, né, sobre as exposições que a gente sonha fazer, futuras, próximas. E fizemos uma longa conversa sobre arte indígena contemporânea e todas essas possibilidades, né, de entender e de pensar a arte. Então eu sinto que as instituições, o MAM, a Bienal, o MASP, todos esses espaços que dialogam com a arte, têm que entender que a arte não é só um quadro bem pintado. Existem nos territórios coletivos de mulheres trançando em baúbas e fazendo suas artes. Tem mulheres plantando e colhendo algodão e tecendo narrativas muito profundas. Tem mulheres pegando barro e produzindo e modelando pensamento. Então, nos quatro cantos desse país, tem muita arte pulsando, principalmente nos coletivos de mulheres que resistem, que cantam para os seus bebês nascerem. Isso é arte, que é viva e que pulsa, e que muitas vezes não dialogam nas grandes instituições, porque as grandes instituições às vezes só olham para uma materialidade que o colonial lá do outro lado do oceano julga o que é arte. Mas há muita arte e a gente precisa abrir um pouco mais os olhos para entender a dimensão desse brincar, né, que o Papá fala, que a arte é o brincar, é um fazer profundo que brota de dentro da gente. Então, a partir do momento, e eu vejo isso no meu pensamento, a partir do momento que as instituições abrirem os seus olhos e dialogarem com essas muitas formas de arte, todo pensamento contido nesse catálogo não é só uma memória, ele está vivo, é uma mensagem. O próprio encantamento é uma mensagem. A gente precisa parar para pensar, para sentir e para seguir semeando. Porque se a memória ela é viva, cabe cada um de nós seguir fazendo com que ela pulse, para que a gente saia da bolha onde os nossos olhos alcançam e entender a dimensão da diversidade que habita aqui no Brasil. Direto. Alguém quer fazer mais um último comentário, pergunta? Não, só agradecer. Então, agradecemos a todos essa homenagem ao Jair. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.